Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, nesse momento muito especial. Inclusive pedir aos irmãos a licença lá da igreja para poder estar aqui hoje à noite. E quando eu soube deste convite, eu fiquei muito feliz por lembrar que a gente esteve pregando no primeiro culto da igreja Zona Sul, ali no Catolé ainda, e já se passaram 13 anos. Gente, como o tempo passa rápido, não é? E eu creio que naquela época muitos desses jovens eram jovenzinhos ainda solteiros, agora já casaram, já têm filhos, não é? E o pessoal está crescendo, se desenvolvendo. É muito especial, meus irmãos. Quero agradecer pelo convite de estar aqui para celebrar esses 13 anos da Igreja Congregacional Zona Sul. Tenho um carinho muito especial, os irmãos sabem, pastor Valque, para todos os irmãos aqui da igreja. E também trago o abraço dos nossos irmãos lá da Igreja Cristã da Aliança. Recebo o nosso abraço da igreja que também está ali começando. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu gostaria de ler os versículos 12 até o versículo 16. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 até o 16. Não que eu já tenha recebido isso, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se de alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Ó Pai, obrigado por esta noite, obrigado, Deus, por esta igreja, pela comemoração dos 13 anos de existência. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um destes irmãos e também suplicamos, ó Pai, que neste momento, na meditação da Tua Palavra, o Teu Espírito venha trazer luz aos olhos do nosso coração, que as verdades aqui escritas pelo apóstolo Paulo possam agir poderosamente em nossas vidas. A nossa oração, ó Pai, é que nós possamos progredir espiritualmente, que nós possamos crescer à estatura de varão perfeito, que possamos almejar, acima de tudo, sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, vem nos conduzir, nós te pedimos, ó Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria falar ainda que brevemente sobre princípios para o nosso progresso espiritual. E eu creio que, especialmente numa comemoração de aniversário, essa é uma ideia muito importante, não é? Nós pensarmos onde nós estamos, aonde Deus deseja que nós cheguemos, como vamos chegar lá. Isso não tem nada a ver, gente, com estratégias de coaching, mas é muito parecido. Mas eu gostaria, meus irmãos, de trazer aqui algumas questões que nós temos nesse texto que creio são tão importantes para a nossa vida, especialmente se nós desejamos buscar crescimento espiritual. Sabe, há pouco tempo atrás, eu estava um pouco enfermo e pregando lá numa cidade na Bahia. E eu estava vendo, meus irmãos, não é fácil, quando você tem que lidar com a fragilidade do seu corpo. E eu já completei 59 anos de vida, não é? E ultimamente eu estou olhando para aquelas plaquinhas de idosos, Eu estou pensando, ano que vem eu já vou ocupar esse espaço, eu já vou ter esse direito. Pessoal, como o tempo passa.
Mas uma coisa que o apóstolo Paulo diz é que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Você pode ser jovem na idade, você já pode ter caminhado muito tempo, mas existe espaço para o seu progresso espiritual, existe espaço para o seu crescimento. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, ele estava preso. Muitos acreditam que ele estava preso na cidade de Roma. Esta prisão é entendida como a primeira prisão. Depois Paulo teria sido solto, ele ainda teria realizado uma parte do seu ministério e finalmente em 67 depois de Cristo ele foi martirizado pelo imperador Nero em Roma. O apóstolo Paulo, ele estava preso, vocês conhecem a história, porque quando ele foi para Jerusalém, os judeus ali queriam matá-lo, e ele apelou para César, e as autoridades romanas concederam o desejo dele, e depois de uma viagem muito conturbada e perigosa, até o naufrágio, finalmente eles chegaram em Roma. O apóstolo Paulo teve a oportunidade de ficar como que numa prisão domiciliar, ele não estava num calabouço, e ali ele estava recebendo as pessoas, estava pregando o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, durante esta prisão, algumas pessoas entendem que as chamadas cartas da prisão foram escritas todas nesse período. A carta de Paulo aos Efésios, Colossenses, a carta aos Filipenses. Inclusive, existe um livro do Dr. Sherry chamado Cartas da Prisão. E você pode imaginar que o apóstolo Paulo, que estava privado da sua liberdade, ele aproveitou o tempo para receber mensageiros das outras igrejas, ouvir como as outras igrejas estavam e também enviou para essas igrejas mensagens de encorajamento e de fortalecimento. Especialmente para os irmãos de Filipos, esta foi uma carta de encorajamento no meio da tribulação, porque Paulo, ele sabia que aqueles irmãos estavam profundamente angustiados. Paulo, você está preso, o que vai ser agora da pregação do Evangelho? Mas Paulo disse para eles, se alegrem com isso, porque primeiro, eu aqui estou pregando o Evangelho para a guarda pretoriana. Segundo, eu estou sabendo que vocês estão pregando com mais ousadia o Evangelho. Terceiro, eu sei que tem até alguns que não são meus amigos, mas que também estão pregando o Evangelho. Então eu me alegro com isso. A carta aos Filipenses é uma carta que fala sobre alegria no meio da tribulação. É uma carta que fala... Perdão. É uma carta que fala que nós devemos olhar para o governo soberano de Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante do sofrimento, até mesmo uma situação extrema como uma prisão. O apóstolo Paulo ali, ele ao mesmo tempo está preocupado com alguns irmãos da igreja de Filipos, porque eles estavam sendo influenciados por falsos mestres. Havia algumas pessoas ali que estavam distorcendo a mensagem do Evangelho. Algumas pessoas, Paulo diz até mesmo que são inimigos da cruz de Cristo, o seu Deus e o ventre, porque só se preocupam com as coisas terrenas. E eu creio que essa é uma das grandes questões que nós vemos em nossos dias. A gente pode dizer que uma parte significativa de pregações e mensagens e textos e postagens na internet estão transformando o Evangelho numa mensagem para o aqui e agora, uma mensagem somente para as coisas terrenas, tirando de perspectiva a eternidade, o retorno de Jesus, a glória celestial. E aqui o apóstolo Paulo como também fez na carta aos Colossenses, ele diz, pense nas coisas do alto, onde Cristo habita. E ele então dá o exemplo, de que ele mesmo, buscando o exemplo de Cristo, ele dedicou a sua vida ao Senhor, e ele mostra que nós devemos tomar cuidado com esses falsos obreiros, pessoas que diziam, nós somos judeus, nós somos descendentes de Israel, nós temos muitos privilégios. E você pode ver no capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo disse, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E aqui está uma questão fundamental, o conhecimento de Cristo. Esse conhecimento de Cristo não é só um conhecimento intelectual, é um relacionamento profundo com o Senhor Jesus. E ele diz, por causa dele, de Cristo, perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Ele era um discípulo de Gamaliel, era uma pessoa extremamente influente lá em Jerusalém. Ele foi
o líder da perseguição contra os cristãos. Era uma pessoa extremamente preparada. E ele mesmo diz que tinha muitos privilégios, porque, como ele mostra aqui, ele era descendente da tribo de Benjamim, ele era judeu de judeus, ele era fariseu, ele era o mais zeloso de todos. Mas ele diz, para mim, tudo isso. E aí ele usa uma expressão bem expressiva, né? Porque quando diz eu considerei tudo como perda, a palavra aqui é aquilo que os animais deixam depois que comem. Então, é só para vocês terem uma ideia. Diz, tudo isso que vocês valorizam, para mim, isso simplesmente é lixo. Você pode imaginar para os judeus ouvindo isso, poderiam ficar revoltados, indignados. Paulo, como é que você faz isso? Como é que você diz que toda essa herança é lixo? E ele diz, porque eu conheço a Cristo, porque eu fui alcançado por Cristo, porque Ele me perdoou, Ele me deu a vida eterna. Hoje eu tenho a certeza, estarei com Ele para sempre, que a justiça que eu tenho não é a justiça baseada na lei de Moisés, não é a justiça baseada na circuncisão ou na guarda das festas, ou na obediência de todas aquelas leis de purificação e todas aquelas leis de alimentação que os judeus tinham. Eu não estou confiando no fato de ser judeu ou ser descendente da tribo de Benjamim. Eu estou confiando em Cristo, que morreu na cruz no meu lugar, que pagou pelos meus pecados. Ele é a minha justiça. É por isso que eu quero conhecê-lo cada vez mais. Essa justiça que procede de Deus, não a justiça que procede dos homens. É por isso que no versículo 10 ele disse, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo já conhecia Cristo, mas ele queria conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo já tinha sido ressurreto pelo poder de Cristo, que ressuscitou, mas ele queria conhecer o poder da ressurreição. O apóstolo Paulo, ele já havia sofrido muito, estava preso agora, mas ainda assim ele queria se tornar co-participante dos sofrimentos e também da sua própria morte. O apóstolo Paulo disse, dia após dia morro. O apóstolo Paulo em Atos 20, 24, ele diz, em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E ele está fazendo tudo isso porque ele está almejando aquele dia em que ele vai participar da ressurreição dos mortos. Quando Cristo voltar de forma gloriosa, aqueles que os mortos vão ressuscitar e depois os que estiverem vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor para sempre. Ele está almejando participar desse dia. E a partir daqui, então, ele mostra que esse desejo dele de conhecer a Cristo não era algo que ele já tinha alcançado. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que o objetivo do ministério dele era apresentar todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeição aqui não significa que alguém ela não tem mais nenhum defeito, mas é por isso que alguns até traduzem por maturidade. Mas o apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha esse perfeito conhecimento de Cristo, ou já tenha obtido a perfeição. E eu creio que aqui está um princípio muito importante para nós. Primeiro, nós precisamos reconhecer que o nosso objetivo não é simplesmente receber a Cristo e viver esta vida e as coisas dessa vida esperando o retorno de Jesus. Existe algo que nós precisamos buscar, existe um crescimento que nós precisamos buscar, e isso deve envolver todo o nosso coração. Eu diria que, especialmente em nossa época, nós temos dois problemas sérios em relação a isso. Existem algumas pessoas que pensam que o seu relacionamento com Cristo vai fazer com que você tenha prosperidade, sucesso, bem-estar, tudo do bom e do melhor nesta vida. Isso é um erro. O fato é que Deus, na sua providência, cuida de nós, mas não significa que Deus está dizendo que a vida abençoada é uma vida sem problemas, com muito dinheiro e uma saúde perfeita. Por outro lado, eu vejo que algumas pessoas equivalem o seu crescimento espiritual basicamente a um conhecimento teológico. E as pessoas dizem, eu vou estudar teologia, vou conhecer muita teologia. Nós precisamos desse conhecimento,
Mas ao mesmo tempo, o fato de você conhecer a teologia não significa que você é uma pessoa madura espiritualmente. Porque o apóstolo Paulo diz que a verdadeira maturidade espiritual significa uma união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Significa uma experiência pessoal de Cristo na sua vida, como Paulo disse lá em Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou como Paulo também disse em 2 Coríntios, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo disse, eu não alcancei ainda. Na verdade, eu estou muito longe de ter alcançado essa estatura de varão perfeito. Eu ainda desejo de todo o coração que isso se torne realidade na minha vida. A minha pergunta é, você tem esse desejo no seu coração? Desejo de progresso espiritual? Eu me lembro que uma vez eu estava compartilhando sobre essas questões e aí eu perguntei, me diga uma coisa, numa escala de 0 a 10, 10 é Cristo, Ele é a estatura perfeita, não é? Numa escala de 0 a 10, qual é a nota que você daria para a sua vida nesse momento? Então, se você fizer uma avaliação, se você analisar como é que está a sua vida, qual seria a sua nota hoje, não é? Numa escala de 0 a 10. E teve uma irmã que estava sentada um pouco aqui na frente, e ela disse, olha, numa escala de 0 a 10, eu estou me sentindo bem, eu acho que a minha nota é 8. Aí algumas pessoas começaram a rir. Agora por quê? Talvez ela não tenha compreendido o que significa 10. Porque se Cristo é o padrão de perfeição absoluta, por qualquer ângulo, por qualquer perspectiva, quem é que teria coragem de dizer que tem uma nota 8, que você já alcançou 80% da estatura de varão perfeito? Aí tem outras pessoas que vão exatamente para o oposto. Pastor, nesse caso então eu sou menos 2, nem 0. Bom, e aí precisa de salvação, ok? Aí precisa nascer de novo, em primeiro lugar. Mas o fato é que é muito importante que nós tenhamos essa consciência da necessidade de crescimento espiritual. É muito importante que você possa dizer, Senhor, eu não julgo que eu tenha obtido a perfeição. Esse tipo de percepção vai dar a você clareza em como estabelecer objetivos para o seu progresso espiritual, para que você possa crescer. Aliás, eu tenho um exercício aqui para vocês, né? Quantos aqui são casados? Só para... Quantos são? Ok. O que vocês acham de pedir essa nota para sua esposa, para o seu esposo? Qual é a nota que o seu esposo, a sua esposa daria para você nesse momento? Né? Não diga, pode surgir uma situação de conflito aí. Né? Você já viu que às vezes em encontros de casais e tudo mais, a gente tem aquele momento que a gente diz, olha, agora diga para o seu esposo o que você gostaria que ele melhorasse. Não é? Aí você diz, olha, você poderia melhorar nisso, naquilo e tudo mais. Aí o seu esposo disse, olha, eu queria te agradecer porque você está me ajudando no meu progresso espiritual. E eu vou prestar atenção em tudo isso que você está dizendo. E eu vou me esforçar para que eu possa atender essas expectativas. Não é desse jeito que acontece? Não é isso que acontece? Não é muito bem assim. Às vezes até alguns vão dizer assim, e quem é você para me julgar? E você ainda? Você precisa de tanta coisa também. Agora você está me julgando, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Porque qualquer avaliação que nós façamos de uma outra pessoa, essa outra pessoa vai dizer, não, que é isso? Também não é tudo isso. Você já percebeu que quando nossos cônjuges desejam ajudar a gente no nosso crescimento, a nossa reação não é dizer, muito obrigado. A nossa reação é de autodefesa, é de autojustificativa, é de explicar por que não é o que a gente acha que deveria ser. Essa questão de transferir responsabilidade, isso é uma coisa bem antiga. Aliás, muito antiga. Aliás, isso começou com Adão e Eva e continua. E é por isso que se nós quisermos realmente progredir espiritualmente, nós precisamos ter essa percepção de dizer, eu não julgo que tenho alcançado. Na verdade, eu estou muito longe do padrão que Deus estabeleceu. E isso exige de nós uma medida de honestidade, de sinceridade, de transparência diante da presença de Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece as nossas motivações. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, aqui, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aqui nós temos uma questão importante. Você só pode progredir
progredir espiritualmente se em primeiro lugar você nasceu de novo, se em primeiro lugar você já foi alcançado por Cristo, você já é uma nova criatura, porque se uma pessoa não tem vida espiritual, não tem como crescer. E isso me faz pensar, né, que tem algumas pessoas que gostam das decorações dessas plantas artificiais, elas são muito bonitas, né? Mas eu queria dizer para vocês, não precisa aguar, não precisa de adubo, não precisa nada, porque não está vivo. E o fato é que aquele que diz ser cristão, mas que não recebeu vida espiritual, não tem como crescer, porque não tem vida. Não, o Espírito Santo ainda não entrou na vida dessa pessoa. Por isso, a minha pergunta para você é: você já foi conquistado por Cristo? Você já é uma nova criatura? Você pode dar testemunho de que você passou por essa experiência, dessa transformação radical, que o apóstolo chama de passar da morte para a vida, de passar da escravidão do diabo para a liberdade dos filhos de Deus. Você pode dizer que em algum momento da sua vida o Espírito Santo operou em você e que agora você pode dar testemunho: eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu fui transformado, eu sou uma nova criatura. Essa questão é fundamental. Eu tenho receio de que hoje em dia pessoas ingressam nas igrejas por outras razões que não o novo nascimento. Gostam de uma sociabilidade, de amigos, estar perto de pessoas agradáveis, mas é muito importante que você possa dizer: Senhor, sonda o meu coração. Que eu possa ter convicção de que eu já fui conquistado por Cristo. Eu acho muito interessante essa expressão, conquistado por Cristo. O apóstolo Paulo, ele podia dar testemunho disso, porque eu acho que eu estou numa igreja reformada, né? Estou? Assim? Ok, tá bom, então eu me sinto mais à vontade. Quando Saulo de Tarso estava saindo de Jerusalém, ele estava chegando na cidade de Damasco, e o Senhor Jesus apareceu para ele, e ele foi tomado pelo poder de Cristo. E ele recebeu a graça de Deus e foi feito uma nova criatura. Para ele, isso é uma forma de descrever que ele foi conquistado por Cristo. Que a verdadeira salvação não é uma coisa que nós produzimos, não é uma coisa que nós geramos, mas é uma obra sobrenatural de Deus em nossas vidas. É o próprio Senhor Jesus que ressuscitou dos mortos, que vem ao nosso encontro e nos dá vida. E quando nós recebemos essa nova vida, nós somos conquistados, nós somos transformados, nós somos transportados para o reino do Filho, do amor de Deus. Você já foi conquistado por Cristo, sua vida já foi transformada. Agora, se você foi conquistado, você deseja conquistar aquilo para o que você foi conquistado. Existe uma expressão meio enigmática sobre o progresso espiritual: você precisa se tornar quem você é. Se você é uma nova criatura, então torne-se uma nova criatura através da sua vida, os seus comportamentos, o seu progresso espiritual. Ele diz: prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. A palavra conquistar aqui é interessante, né? Porque é como se fosse pegar, agarrar, tomar. Cristo nos tomou para si, e agora o nosso objetivo é de que nós possamos tornar isso realidade através da nossa, usando a palavra técnica, a nossa santificação. O apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o efetuar. Isso faz lembrar que uma criancinha estava naquele parquezinho, né? Hoje em dia a gente não vê muitas crianças com aqueles, sabe daqueles parques que tem aqueles ferros e que o pessoal sobe e desce e tudo mais, né? Hoje em dia as mães ficariam totalmente horrorizadas de deixar as crianças brincar naquelas coisas, né? A gente brincava sem problema, para dizer que nem um macaquinho, né? Pulando de um lado para o outro, mas aquilo ali é muito perigoso. Mas o fato é que tinha essa criancinha pendurada e ela ficou lá um tempo, né? A mãe chegou: meu filho, o que foi isso? O que você está fazendo? Mamãe, eu estou querendo crescer. Gente, isso pode até ajudar, viu? Mas, na verdade, existem outras formas de crescer. Mas a pergunta é: você deseja crescer? Você tem clareza sobre as áreas da sua vida que você deve progredir espiritualmente? Você pode, de alguma forma, de maneira bem honesta, dizer: eu preciso crescer na minha vida espiritual, na minha devoção. Eu preciso orar mais e melhor. Eu preciso
investir mais tempo em meditação na palavra de Deus. Eu preciso crescer no conhecimento de Deus através do relacionamento vivo com Ele e também aprofundando o meu conhecimento da sua palavra. Você deseja conquistar aquilo para que você foi conquistado por Cristo Jesus? Veja o que o apóstolo Paulo diz em versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Aqui está um princípio para nós. Você sabe qual é o padrão e você tem consciência de dizer, eu julgo que não alcancei. Você consegue ver o que é perfeição e ao mesmo tempo você consegue ver onde você está. Gente, esse é um exercício espiritual muito desafiador, porque nós naturalmente temos o nosso ego que não deixa a gente enxergar com clareza quem nós realmente somos, como nós estamos, como está a nossa vida espiritual. Sabe, é algo muito especial quando pessoas estão perto de nós e nos ajudam a crescer espiritualmente. Pessoas que têm a liberdade, a franqueza de dizer, olha, essa área você precisa melhorar, ou ainda dizer, você está errado, isso é uma desobediência a Deus. Como nós precisamos de pessoas assim, que nos ajudem a ver onde nós estamos. Essa expressão, não julgo havê-lo alcançado, é uma expressão interessante. É como se o apóstolo Paulo tivesse feito uma espécie de avaliação, de balanço da vida dele, colocando Cristo como um padrão, e ele diz, bom, aqui está Cristo, aqui estou eu não alcancei ainda. Tem muitas coisas para alcançar. E você percebe que se nós quisermos progredir espiritualmente, nós precisamos olhar constantemente para Cristo. Nós devemos olhar para o padrão. Mas uma coisa que traz alegria ao nosso coração é saber que esse para quem olhamos é o mesmo que disse, sem mim nada podeis fazer. É Ele presente em nossas vidas que vai nos capacitar. O apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios disse, quando sou fraco, então sou forte. Aliás, ele mesmo estava falando sobre o espinho na carne. Eu me glorio nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não julgo havê-lo alcançado. Você tem a coragem de dizer, Senhor, realmente existem muitas áreas da minha vida que eu preciso progredir. Se Cristo é o padrão de perfeição, quantas áreas ainda? Você percebe que nós podemos pensar em diversas dimensões. Por exemplo, na dimensão das suas emoções, das suas atitudes, dos seus comportamentos. Você percebe, né, que hoje em dia, se a gente for pensar, Cristo é o padrão, você é uma pessoa paciente? Ou você tem pavio curto? E ninguém olha para o lado, mas faça uma autoavaliação. Às vezes eu tenho a sensação que pessoas não têm nem pavio. Assim, você toca, já explode. Você pode dizer que você é uma pessoa empática, isso é, que quando você olha para as necessidades de pessoas ao seu redor, você realmente sente com elas, e você se sente movido a de alguma forma usar aquilo que Deus deu para ajudar e apoiar, encorajar as pessoas que estão ao seu redor? Ou você tende a olhar para você com uma atitude de justiça própria e desprezar as pessoas que você considera que estão no nível espiritual mais baixo? Gente, eu me lembro que anos atrás tinha um irmão, né, que ele era mais alto do que eu. Isso não é difícil. Ele estava passando por um momento assim, que ele foi para um lugar onde ele aprendeu a falar línguas. Não é inglês, não, é línguas estranhas. E aí ele olhou para mim e disse assim, escuta, você quer ouvir? Eu disse, não. Eu creio que isso é um dom, é algo que o Espírito Santo faz, não é? E daí ele olhou para baixo, obviamente, e disse, talvez você não tenha chegado lá ainda. Ou eu não tenha chegado. Eu quero dizer, gente, quando você se acha, a situação está muito séria. Porque se o padrão é Cristo, a resposta é humildade, é constrangimento, é reconhecimento, e é um desejo de crescer, e dizer, Deus tem misericórdia de mim.
Existe, veja bem, você já viu que tinha um desenho animado, né, que tinha um diabinho de um lado e um anjinho do outro, né, falando aos seus ouvidos? Isso que chama de nossa consciência. Às vezes nossa consciência nos engana. Sabe, às vezes você participa de alguma atividade espiritual, eu digo, parabéns, obrigado. Mas quando você tem consciência de quem Cristo é, você diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. E que toda a glória realmente pertence ao Senhor. E você não precisa dizer isso. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E aqui está a questão, gente. Nós só vamos progredir espiritualmente se nós tivermos um foco, se nós tivermos uma determinação, se nós tivermos uma clareza de objetivo. Não adianta você distribuir a sua atenção sobre muitas coisas. Eu diria que essa é uma das especialidades do diabo, é nos distrair. E gente, sinceramente, hoje em dia, para quem tem acesso às redes sociais, você tem distração de sobra, né? Quantos de vocês, de vez em quando, você diz assim, eu não tenho tempo, mas vou dar uma olhadinha aqui nesse gatinho. Você começa a ver vídeos de gatinho, de passarinho, de pegadinha, disso, daquilo, e quando você percebe, foi um tempo significativo. Por que você está fazendo isso? Gente, quantos de vocês já tiveram a experiência de fazer fogo com lente, lupa? Quem já fez isso? Crianças, não façam isso em casa, né? Mas é bastante interessante, né? Se você pega aquela lente de aumento, você coloca debaixo do sol, coloca um papel embaixo, não é? No momento você vai ver como se fosse uma bolachinha assim de luz. Nada vai acontecer. Mas se você começar a controlar, até que haja um foco de um pontinho só, aquele papel vai pegar fogo. E isso para mim me ajuda a compreender o que é foco. Uma coisa só eu faço. Porque às vezes a gente está tentando alcançar tantas coisas ao mesmo tempo e nada acontece, porque nós estamos dispersando os nossos esforços, nós estamos dando a nossa atenção e o nosso tempo para muitas coisas. O apóstolo Paulo diz, uma coisa só faço. Significa que você não vai trabalhar, você não vai estudar, você não vai ter seu lazer, você vai ter todas essas coisas, mas existe um fator determinante, existe um objetivo básico e fundamental, e é isso que vai nortear a forma como você usa o seu tempo, seus dons, seus talentos, é isso que vai determinar como é que você se relaciona com as pessoas, como é que você vive a sua vida. O autor dos Hebreus disse, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você deseja crescer espiritualmente, que você possa estreitar o foco, que você possa dizer com o apóstolo Paulo, uma coisa só faço. É interessante que ele diz que é uma coisa só, mas com dois aspectos. Em primeiro lugar diz, esquecendo das coisas que para trás ficam. Veja bem, gente, o passado é importante. Nós aprendemos muito com o passado, muitas lições, muitas experiências, mas nós não podemos viver no passado. Existem algumas pessoas que, no ano passado eu fiz isso e aquilo, sim, mas hoje. Há pessoas que também moram no passado por causa das suas dores, suas mágoas, seus ressentimentos e guardam isso no seu coração e não conseguem avançar, não conseguem crescer. Você conhece pessoas que estavam caminhando bem, mas por causa da mágoa, do ressentimento, simplesmente foram paralisadas? Que deixaram de continuar, deixaram de progredir, porque se deixaram levar pelo sentimento de amargura, de decepção, de frustração, de mágoa, de ressentimento? O apóstolo Paulo diz, esquecendo as coisas que para trás ficam. Se Deus perdoou, se você já foi purificado, siga em frente. Deixe o passado no passado. Não fique visitando o passado o tempo todo. Que você possa olhar para frente. Você possa olhar para muitas coisas que existem para ser conquistadas ainda. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Existe um tipo de esquecimento que nós precisamos. É o esquecimento daquelas coisas que atrapalham a nossa caminhada. É interessante que no caso do autor dos Hebreus, ele diz do pecado que tem na mente nos assedia, das coisas desse mundo que nos levam a nos tornar lentos nessa corrida. Algumas pessoas dizem que Paulo tem em mente aqui os Jogos Olímpicos.
E aquelas maratonas, é possível que ele tinha isso em mente, prossigo para o alvo. Até eu tive a informação de que a logo da igreja tem a ver com isso, Gente, a responsabilidade de vocês é maior ainda, viu? Porque até na logomarca da igreja vocês têm, né? Que vocês devem chegar até o fim, vocês devem completar a carreira. Avançando para as que diante de mim estão. Isso mostra que você tem clareza sobre o que você deseja para o seu progresso espiritual. Gente, deixa eu dizer algo. Eu acho que alguns irmãos aqui um pouco mais experientes podem confirmar comigo. Se a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria as coisas de forma diferente. A gente usaria o tempo de forma diferente. Eu confesso agora para vocês, que se eu tivesse um mentor que me desse maior clareza sobre como usar o meu tempo, meus dons, meus talentos, eu teria feito muitas outras coisas. Mas o tempo passou. Eu diria que hoje em dia, muitas vezes, até mesmo cristãos têm a filosofia de um famoso filósofo brasileiro chamado Zeca Pagodinho. Quem conhece esse filósofo, pensador profundo, influente na cultura e no pensamento nacional? Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Dr. John Piper diz: não desperdice a sua vida. Você só tem uma vida para viver. Cada dia conta. Como disse o pregador R.C. Sproul, ele disse: o agora conta para sempre. Não espere para que chegue o momento ideal, as circunstâncias ideais, mas que você possa prosseguir para o alvo, que você possa buscar de todo o coração aquilo que vai produzir crescimento espiritual na sua vida. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, a salvação é pela graça, mas nós devemos viver como quem vai lutar pelo galardão. A teologia do galardão para mim é um mistério. Por quê? Nós somos salvos pela graça, nós não merecemos, Cristo pagou o preço no nosso lugar, e nós reconhecemos que tudo aquilo que nós fazemos é pela graça do Senhor, mas ainda assim existe uma teologia do galardão. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, desde agora me espera a coroa da justiça, que está reservada não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Gente, vai haver julgamento de crentes. Todos os lavados pelo sangue cordeiro vão estar diante do Senhor, e a sua vida vai passar por uma avaliação. Vocês acreditam nisso? O que vocês acham? Se a avaliação fosse hoje? Talvez alguns dizem: espera, deixa eu fazer algumas coisas aqui para melhorar o meu score. Cada dia que nós vivemos é um presente que Deus deu. Como disse o apóstolo Paulo: remi o tempo porque os dias são maus. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Porque somente aquele que corre até o fim, esse é o vencedor e esse vai receber o prêmio. Nas competições olímpicas, o atleta, ele recebia os louros da vitória. Interessante, a gente usa essa expressão, né? Mas basicamente era como se fosse uma grinaldazinha de folhas de louro ou de vegetais, e era colocado sobre a cabeça, os louros da vitória. Essa era a recompensa. Mas o apóstolo Pedro diz que nós estamos vivendo para receber uma coroa que não perece, uma coroa que dura para sempre, na eternidade, na presença de Deus. Do que adianta a gente lutar pelas coroas dessa vida, se nós não estamos aguardando aquele dia em que vamos receber do Senhor a coroa da justiça? Isso significa que cada um de nós vai viver pensando que cada dia que passa é um dia que nós estamos mais próximos de nos encontrarmos com o Senhor. Jesus disse que vai haver surpresa naquele dia. Se muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônios, nós operamos milagres, e Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, aparte-se de mim os que praticam iniquidade. Então nós temos uma questão aqui. Primeiro, naquele grande dia, pessoas vão se surpreender,
porque achavam que pertenciam ao Senhor Jesus. Mas o que a Bíblia diz? O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, a partes da iniquidade de todo aquele que professa o nome do Senhor. Pelos frutos você conhece a árvore, se a árvore é boa, se a árvore é má. Em segundo lugar, aqueles que já foram salvos pela graça de Deus, esses ainda assim passarão pelo julgamento do trono de Cristo. E tudo que nós fizermos por meio deste corpo, nós vamos prestar contas diante do Senhor. Jesus vai dizer para aqueles que foram fiéis: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vai ser um dia de galardão, um dia de recompensa. E você pergunta, que recompensa é essa? O que ele diz aqui é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só isso daqui é muita coisa. Mas o que é a soberana vocação? É de que Deus, pelo Evangelho, nos chamou para si, nos deu a salvação em Cristo, essa vocação que nos chamou para viver eternamente na presença de Deus, e essa vocação que nos alcançou através do Evangelho de Cristo, o prêmio da soberana vocação. E aqui está uma coisa importante: não pense que galardão é uma mansão no céu, ou uma coroa cheia de pedrinhas. O que realmente vale no céu é a glória de Deus, é a presença de Deus. O apóstolo Paulo diz: é isso que eu quero, e é por isso que eu quero fazer valer cada dia da minha vida. Por isso que ele diz: me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. É por isso que ele disse: eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Quando ele já estava próximo ao seu martírio, ele pôde dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Na prática, significa que você vai, no seu momento de devoção, na presença do Senhor, você vai orar e você vai dizer: Senhor, quais são os objetivos que eu devo alcançar? Em que áreas eu devo crescer espiritualmente? Como eu vou aperfeiçoar as minhas habilidades e meus dons na Tua presença? Qual é a missão que o Senhor deu para mim? O que o Senhor quer realizar em minha vida e através de mim? Como o Senhor quer que eu use meu tempo, os meus recursos? Como o Senhor quer que eu viva a minha vida? Para que através disso você possa, na união com Cristo, conhecê-lo cada vez mais. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. É interessante que no grego, a palavra aqui, todos nós que somos perfeitos. Sabe o que significa uma pessoa perfeita? É uma pessoa que reconhece que não alcançou a perfeição. É por isso que essa versão aqui, a NAA, diz: todos nós que somos maduros. Porque um sinal de maturidade espiritual, um sinal de progresso espiritual, que você está crescendo, que você está se conformando cada vez mais a Cristo, é o reconhecimento que você precisa crescer. É o reconhecimento que existem muitas coisas para ser conquistadas, que existem muitos terrenos na sua vida que precisam ser colocados debaixo do senhorio de Cristo, debaixo do poder do Espírito Santo. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Minha pergunta para você é: você pensa assim? Você reconhece que precisa crescer e progredir espiritualmente? Você consegue ver com clareza as áreas da sua vida que precisam desse aperfeiçoamento? Você reconhece que você está olhando para frente, aguardando o dia em que vai se encontrar com o Senhor? E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelar para você. Se você acha que você já chegou lá, se você acha que está bem, que não precisa de muita coisa, ore para que Deus mostre. E finalmente, aquele que realmente está progredindo espiritualmente, não regride. Ele diz: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sabe, uma coisa muito triste quando nós vemos pessoas que estão crescendo espiritualmente, estão buscando a presença do Senhor, estão demonstrando zelo pela obra de Deus, mas como por alguma razão começam a fragilizar, começam a enfraquecer. Você conhece pessoas assim? Que estavam do seu lado servindo ao Senhor com muito zelo e por alguma razão foram se distanciando? Não deixe que o terreno conquistado seja perdido.
Pelo contrário, lute com todas as forças para que aquilo que você conquistou continue com você, e não somente isso, que você continue avançando. E aí, lembrando do livro de Josué lá no Velho Testamento, Josué, ele passou a vida conquistando as terras para o povo de Israel, mas ele disse: muita terra ficou para ser conquistada. Se você deseja crescer espiritualmente, progredir espiritualmente, olhe para Cristo e olhe para Ele atentamente em oração, e você vai perceber que nele está o padrão da absoluta perfeição. Nunca ninguém foi como Ele, ninguém é como Ele. Ele é perfeito em todos os atributos de Deus. Ele é aquele que tem a estatura perfeita. Olhe para Ele e você vai ficar maravilhado com a glória de Cristo, e ao mesmo tempo vai desejar que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele continue realizando, e você vai lutar para que isso se torne realidade. Não permita que o diabo roube de você o privilégio de conhecer a Cristo, mas que pelo contrário, você possa dizer: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a crescermos cada vez mais espiritualmente para a glória de Deus. Vamos orar. Ó Pai, nós reconhecemos que tantas vezes nos deixamos levar pelas distrações desta vida, mas nós queremos te pedir, ó Pai, que Tu nos dês este foco, que nós possamos dizer com o apóstolo Paulo: uma coisa só faço. Que o nosso objetivo, ó Deus, de crescer no conhecimento de Cristo, seja determinante em tudo aquilo que nós vamos fazer, em nossas escolhas, em nossas prioridades, em nossos relacionamentos. Tu não permitas, ó Deus, que as vozes deste mundo venham nos distanciar do Senhor, mas pelo contrário, que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O Senhor, quero te agradecer por esta igreja, e que ela possa cada vez mais crescer em graça, para que seja instrumento em Tuas mãos, para a salvação e transformação de muitas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.